Muito boa tarde a você que acompanha o Infomoney TV. Meu nome é Marcos Mortari, sou jornalista de política e mercados aqui do Infomoney e hoje temos um entrevistado especial. É Pércio Arida, que é coordenador da campanha, do plano econômico da campanha de Geraldo Alckmin para a presidência pelo PSDB. Ele é economista, foi presidente do Banco Central, foi presidente também do BNDES, as duas funções durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso e é um dos pais aí, idealizadores do Plano Real. Pércio, muito obrigado pela participação nesse programa, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Marcos, muito obrigado, inclusive pela oportunidade de compartilhar com todos as ideias básicas do governo, do programa de governo Alckmin. Pércio, eu sei que o senhor esteve no programa Painel WW na última semana para tratar da questão da greve dos caminhoneiros. Sim. Tivemos novos acontecimentos envolvendo essa questão macro, então é inevitável que eu trate desse tema, acho que nesse início de programa. O primeiro ponto que eu queria tratar é esse cenário da greve divide muito a sociedade brasileira, colocou um ingrediente novo nesse xadrez eleitoral nesse momento, que estava todo mundo olhando para as convenções partidárias que aconteceram lá na frente, as alianças como iam se delinear, e isso, de alguma forma, expõe uma indisposição da sociedade com elevação de imposto, mas também uma determinação, uma vontade de querer manutenção de direitos. Como equacionar esse cenário no ambiente de crise fiscal e com esse ambiente de polarização política muito forte? Como que você vê a greve dos caminhoneiros afetando o cenário eleitoral nesse ponto de vista? A questão é complexa. No programa do William Vac, eu enfatizei o fato que, tendo morado quase 10 anos no exterior, entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, eu posso afirmar o seguinte: inexiste a possibilidade de alguém bloquear estradas em qualquer país civilizado. Bloquear a estrada, independente da motivação, é violar um preceito constitucional, que é a liberdade de ir e vir. É inconcebível que o Brasil tenha esse grau de complacência com bloqueio de estradas ou de ruas. Isso vale para MST como vale para caminhoneiros. Então o Brasil tem uma trajetória de complacência que é inadmissível em qualquer país civilizado. Do ponto de vista do que está acontecendo de lá para cá, é mais um capítulo desse final melancólico de governo Temer, que é um governo eleito, mas não foi legítimo. Começou já com uma concessão corporativista. Lembro que o primeiro ato do governo Temer foi aumentar o salário de funcionalismo, sob o pretexto de que algo havia sido prometido durante o governo Dilma. Aumentou o salário de funcionalismo, agravou o problema do déficit. Depois teve o erro de fazer o teto de gastos, ao invés de fazer a reforma da Previdência de partida. Quando teve das denúncias, o que se viu, para se preservar diante das duas denúncias, foi de novo uma enorme concessões e barganhas para corporações, para pedidos de deputados, senadores, agravando o déficit público. Agora tem mais um capítulo. Essa conta todos nós vamos pagar, porque essa conta é parte de diminuição de subsídios, parte a volta da antiga conta petróleo através de uma conta gráfica que é a dívida do Tesouro para com a Petrobras. Todos nós vamos pagar essa conta. Pércio, nesse ambiente, a gente percebe muitas respostas fáceis que começam a aparecer. Um populismo que começa a ganhar força durante o cenário eleitoral, ainda mais no ambiente polarizado, como a gente colocou na questão anterior. Como evitar isso e ter um êxito numa campanha eleitoral, evitando essa questão de estelionato eleitoral, de prometer uma coisa e fazer outra durante a gestão? Como ser transparente com uma pauta, por exemplo, como ajustes que são complexos e não são muito bem aceitos por boa parte da sociedade? Olha, eu acho que o Brasil tem que enfrentar com maturidade as suas questões. É claro que sempre há tentação de muitos candidatos fazerem retóricas populistas. Alckmin não vai fazer uma retórica populista. Nós precisamos fazer um ajuste fiscal difícil, restaurar o tripé macroeconômico. Isso envolve o atual déficit, que já era grande, agora vai ficar maior ainda, para superávit. A meta é zerar o déficit em até 2 anos e chegar num superávit de 2,5% do PIB ao final de 4 anos. É o que é necessário para estabilizar a dívida pública. Nós não podemos continuar uma trajetória de desequilíbrio de dívida pública. Isso vai ser o 6º ano consecutivo de déficit público. Se o Brasil tivesse dívida baixa, você podia dizer, ok, tudo bem, ainda tem espaço de endividamento. Tem a maior dívida pública de todos os países emergentes. A combinação da trajetória... A combinação do estoque de dívida que nós temos, resultado também de déficits anteriores, claro. Com a situação fiscal agora, é muito preocupante. Da importância da reforma da Previdência, de um lado, e de um programa de ajuste fiscal. Não há como escapar dele.
Qual seria a reforma da Previdência? Eu sei que ainda está em discussão pela equipe no plano de governo de Geraldo Alckmin, mas dá para adiantar alguma coisa referente à idade mínima, referente ao equilíbrio entre a previdência privada e a previdência do setor público? Enfim, o que dá para dizer agora de antemão? Nós temos que ir na direção, primeiro, de um regime único. Ter um critério para todos os brasileiros e não 2 regimes. Primeira coisa. Segunda coisa, que é importante, todos os países do mundo têm idade mínima de aposentadoria, ainda mais quando as expectativas de vida aumentam. O Brasil precisa ir na direção da idade mínima, sim. O ideal, se eu estivesse dando aula aqui, seria o seguinte, transforma toda a contribuição do INSS em capitalização, em vez de contribuir para o INSS, deposita na conta individual de cada pessoa, e é claro que capitalização com contribuição definida é o sistema correto para o Brasil. Só que nós não temos condição de fazer esta transformação, que para você zerar as contribuições do INSS hoje e passar para o sistema de capitalização, nós precisaríamos ter um superávit orçamentário. Já estamos com enorme déficit. Então, infelizmente, a opção de capitalização, que é tão boa do ponto de vista conceitual, ela não é factível para nós nesse momento. Para nós, é necessário enfrentar o problema. Enfrentar o problema envolve idade mínima, aumento de contribuição. Não tem mágica que evite passar por essas duas características. O tempo de contribuição e o valor também, o percentual? Não? Tempo de contribuição, idade mínima e valor da contribuição. Uhum. E aí equilibrado o sistema privado e público claro, mesmo. Claro. O objetivo é equilibrar. Uhum. O Geraldo, na entrevista para a Folha de São Paulo, UOL e o SBT recente, agora na sabatina, disse que tiraria os militares deste sistema específico. Como que seria a discussão dos militares? Olha, essa é uma discussão que ainda está sendo elaborada, mas vamos observar assim, no mundo inteiro, militares têm um regime especial de aposentadoria. E eu sempre parto do princípio seguinte, não vamos inventar a roda. Vê o que os outros estão fazendo direito, entende? E segue. Porque tem razões para que isso aconteça. O caso dos militares é um exemplo. Outro ponto do plano aí, das 4 grandes reformas que o programa de vocês está tratando, é a reforma tributária. Tem alguns dados aqui, até da Anfip e da Fenafisco, que, por exemplo, o imposto de consumo no Brasil é 49,7%. Contra 32,4% na média da OCDE. É um tributo que incide muito sobre imposto e pouco sobre a renda. Essa é uma crítica que normalmente se faz. Não sei se o senhor concorda. Qual que é a tua avaliação sobre... o plano vai envolver alguma coisa de atacar alguma regressividade do imposto? Qual que vai ser o nível da reforma tributária que será feita? A reforma tributária é fundamental para o Brasil. De novo, se nós não tivéssemos déficit público, eu diria o seguinte, vamos baixar a carga tributária, que é o correto para estimular o crescimento. Uhum. Né? Porque o governo, na verdade, em vez de ele gastar o dinheiro, deixa o dinheiro com a iniciativa privada, pode ter certeza que vai crescer mais. O problema é que nós não estamos, infelizmente, em condição de diminuir a carga tributária. Não pode aumentar a carga tributária tão pouco, porque isso é um engano. Aumenta a carga tributária, fecha o buraco do déficit e os políticos vão gastar de novo. O político gosta de gastar porque gastar rende eleitoralmente. Então, se você aumentar a carga tributária e resolver o problema hoje, o problema vai voltar a se manifestar mais para frente. Em vez de você encontrar a receita para aquela despesa, você vai encontrar a despesa para aquela receita, né? Exato, não tem a menor dúvida. Essa é a história brasileira. Aliás, não só brasileira. Não? Essa é a história de todo mundo foi aumentando a carga tributária o tempo todo. Você tem que afirmar um basta. O elemento crítico, inclusive para ter consciência pública do problema, é o imposto de valor adicionado. Transformar todos os impostos de intermediação, o ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPI, em imposto de valor adicionado, explicitando na fatura para o consumidor qual é a alíquota. E o correto é a alíquota única para o Brasil inteiro, cobrada no destino. Isso desonera automaticamente exportações, que é uma desoneração perfeitamente aceitável pela OMC. Então, estimula exportações, distribui a carga tributária por igual, evitando, inclusive, essa penalização excessiva da indústria brasileira que existe hoje, que tem uma carga tributária maior que dos outros setores, evita as discussões que estão acontecendo hoje. Toda essa discussão de desonera o PIS, COFINS, sobre isso, sobre aquilo, etc. PIS não PIS, COFINS, basicamente o PIS, COFINS incide, né? Essa discussão não existe no sistema que você tem valor adicionado.
Então, eu acho que mover em direção ao valor adicionado diminui o contencioso tributário brasileiro, evita ter que ir para a Suprema Corte toda vez que tem um problema tributário, simplifica a vida das empresas. O Brasil gasta uma energia social pagando impostos enormes. Não é só que a nossa carga tributária é maior em todos os países emergentes, ela é complexa, ela demanda atenção, ela é confusa. Tem que ir para um sistema com regra simples, clara e alíquota única, sem diferenciação no valor adicionado. Imposto de renda é outra, tem outras discussões. Isso não suprime a necessidade de tornar a carga tributária mais justa. A ideia que os ricos pagam pouco é correta. Olha, todos os ricos têm LCI, têm LCA e têm fundo exclusivo. O senhor mudaria isso? Sem dúvida alguma. Acabar com a isenção de LCI e LCA e com os benefícios de fundo exclusivo. Os dividendos entrariam nisso, não? Dividendos tem dois lados da questão, né? Tem o lado que, de um lado, não se tributa dividendo, que o imposto corporativo é muito alto. O mundo inteiro tributa dividendos. Se você tributar dividendos, tem que lembrar que tem que tributar dividendos para todo tipo de dividendos. Isso vai da empresa corporativa até o simples. A sociedade está disposta a fazer este movimento? Seria até um movimento correto, mas está disposta a fazer esse movimento? Mas isso, o ponto é assim, o que eu não gosto, e acho que vai contra o princípio liberal básico, é desonerações ou onerações seletivas. Política econômica tem que ser horizontal, tem que ser praticada para todos e na mesma dimensão, sempre. O senhor falou do imposto de renda, colocou até de lado nesse momento da discussão. Eu queria acrescentar o imposto de renda. Teria alguma questão sobre a alíquota, correção, criação de uma alíquota adicional? O grande problema do imposto de renda hoje é o seguinte, como ele é repartido com estados e municípios, isso gerou uma distorção, porque toda vez que a União precisa aumentar a receita, ela cobra taxas. Se você cobrar porque a taxa não é repartida com estados e municípios. Então, por detrás do problema do imposto de renda tem uma questão federativa. Os estados e municípios querem que aumente a alíquota de imposto de renda, obviamente, e a União não quer que aumente a alíquota de imposto de renda, que ela prefere arrecadar via taxas e contribuições para não ter que repartir com os estados. É mais um exemplo do nosso pacto federativo, que precisa ser repensado em várias instâncias. Outro ponto é a reforma do Estado. Explica um pouquinho melhor para a gente quais são os pontos que estão nessa grande guarda-chuva que vocês estão pensando. A reforma do Estado é um tema difícil e importantíssimo. Não é à toa que o Alckmin falou das 4 reformas. Tem voto distrital, tem a reforma da Previdência, tem a reforma tributária, entre as quais o IVA, e a reforma do Estado. Mas por um motivo. O Estado brasileiro é enorme e funciona mal. Então, o problema nosso aqui, o que é? Tem que ter equilíbrio fiscal, sem dúvida. Mas tem que fazer a transformação do Estado empresário para o Estado regulador, planejador, regulador para evitar abuso de concorrência, planejador no caso da infraestrutura e voltado para as necessidades básicas da população, que é a saúde, a educação e a segurança. A Constituição, e a Constituição está correta nisso, na minha visão, ela assegura o direito à educação gratuita e saúde. Mas para quem usa os serviços públicos, não interessa quem construiu o hospital, não interessa se está sendo gerido pelo SUS ou pelo setor público, só interessa ter um serviço de qualidade. O que a gente observa hoje, o serviço não é de qualidade, apesar que muitos avanços foram feitos. Olha o caso de educação. Antigamente as crianças não iam para a escola. Hoje toda criança está na escola. Excelente. Mas não basta estar na escola, tem que aprender. O nosso desempenho em exames PISA é pífio, é horroroso. Porque a escola não funciona porque ela tem que funcionar, que é ensinar o aluno. Tem que mudar. Isso é uma reforma interna do governo. Mas por que falta recurso para a educação básica? Não. Olha, o problema não é falta de recursos. Se você comparar, o problema não é falta de recursos. A primeira é a alocação de recursos. O Brasil tem a proporção dos recursos. O Brasil gasta em termos do PIB com a educação, está em linha com os outros países. Mas muito vai para a educação superior. Não, primeiro, o Brasil é o país que mais gasta, a proporção dos gastos públicos com a educação em educação superior é mais alta no Brasil do que em qualquer lugar do mundo. Sim. Quando, no fundo, o problema todo da igualdade de oportunidades, que é o que o Brasil precisa
está na educação básica. Tem 40% de evasão antes de você chegar na idade de fazer vestibular. Quem não completou o ciclo de educação básica corretamente, aprendeu e teve um ensino que lhe faculta arrumar emprego, da importância do ensino técnico, não terá jamais as condições de ter uma vida decente no país. O princípio básico que tem que reger é o seguinte, é sempre ter igualdade de oportunidades. E a igualdade de oportunidades faz ensino fundamental e básico. Eu fiz isso, tem vários estudos que mostram que se nós melhorarmos 50 pontos no exame PISA, algo que na nossa estimativa dá para fazer em 8 anos, parece muito, mas bem, é o tempo que demoraria, dá 1% a mais de crescimento permanentemente, só pelo ganho de produtividade e mão de obra mais educada. A reforma do Estado é fundamental. Mas o do IVA teria O IVA é mais difícil, porque o conceito é neutro, né? Não é para você... Só a simplificação já traria também um ganho? Não, a simplificação dá um ganho porque evita energia à toa, desperdiçada da sociedade. A sociedade brasileira é ineficiente no uso da energia social. Olha o caso de cartórios. Né? No mundo de blockchain, não precisa de cartórios. Olha o tempo que se perde com cartório, com assinatura de ficha, com registro de documentos, etc. Coisas que, se montando um sistema bem montado de blockchain, tudo isso pode ser suprimido e com custo muito mais baixo. Pércio, um dos pontos centrais aí, acho que é um consenso, a percepção de que o Estado vive uma restrição fiscal muito difícil de gastar recursos com investimentos nesse momento de crise fiscal. O programa de vocês tenta atrair de alguma forma investimento estrangeiro para cá, nesse ambiente de necessidade de investimento para poder ter um projeto de crescimento para o país. A gente vive um momento agora de tendência de alta nos juros nos Estados Unidos e que já muda um pouquinho a conjuntura que era mais favorável lá atrás. Os senhores temem maiores dificuldades para atrair investimentos aqui? E como que seria atrair investimentos, por exemplo, no caso de infraestrutura, em setores novos, aqueles chamados greenfields, que sempre são um ponto um pouco mais difícil do mercado entrar? Olha, acho que para isso precisa ter clareza de vários aspectos. Primeiro, dada a nossa crise fiscal, o Estado não tem condições de investir, investe hoje 1,7% de investimento do total do orçamento, é quase nada, e não terá condição de investir. Então, o investimento tem que vir do setor privado. Ponto número 1. Ponto número 2, o Brasil só vai atrair investimento se tiver marco regulatório e segurança jurídica. Por que tem investimento estrangeiro no pré-sal e não tem no saneamento básico? Porque tem um marco regulatório minimamente adequado no pré-sal e não tem marco regulatório para saneamento básico. Tão simples quanto isso. Então, isso é obrigação do Estado, fazer o marco regulatório e dar segurança jurídica nos contratos para atrair o investimento privado. Dito isso, o potencial de atração de investimento privado do Brasil é enorme. Enorme, em especial em infraestrutura. Nem estou falando de agricultura, que é o lugar de excelência do Brasil, do ponto de vista assim, da nossa vantagem comparativa mais óbvia, mais evidente. Mas infraestrutura, nós estamos aqui numa situação onde todo projeto bem concebido de infraestrutura tem demanda. Porque é tudo desgargalamento. O grande problema de infraestrutura é o jeito que constrói a estrada e o trem corre pela estrada e não tem carga. Né? No Brasil é desgargalamento. Todos os bons projetos de infraestrutura têm demanda assegurada. E o Brasil oferece bons retornos e boas oportunidades. Minha preocupação com a subsidiariedade de juros americana é nenhuma. A preocupação grande é com a nossa capacidade aqui, primeiro, de montar um marco regulatório adequado, dar segurança jurídica aos investidores. E terceiro, ideias antigas. Que são desafios muito complexos se tratando de Brasil, né? Sem dúvida, mas são desafios internos do governo. Parte do plano também é mudar a mentalidade. Menor, né? Mudar a mentalidade. Você dizer que tem setores estratégicos que não podem ter investimento estrangeiro, declarações como Ciro Gomes fez, o Bolsonaro acabou de fazer 1 mês atrás, ele é a favor das privatizações, mas setores estratégicos, ele mencionou vários, né? Transmissão de energia elétrica, hidroelétrica, etc. Setores estratégicos não podem ser afetados. As privatizações seriam exceções, no caso. Não existe nada que seja estratégico. Toda vez que alguém diz a privatização não pode ser feita por um motivo estratégico, pode ter certeza que é argumento esquerdista, sem base. Eu toquei programa de privatizações, na época fazia privatização no setor siderúrgico, dizia que o aço era estratégico. Depois, foi eu mesmo que fiz a privatização da Embraer, contando o presidente BNDES, a Embraer era estratégica. Depois teve as telecomunicações.
Transmissão de dados era estratégico. Petróleo era estratégico. Não tem nada de estratégico. Entende? Então, precisa ter um marco regulatório adequado, precisa ter segurança jurídica e é fundamental que mude a mentalidade. Nós temos que atrair capital. Capital estrangeiro é tão bem-vindo quanto capital nacional. Tem que operar nas mesmas condições que opera, sob as mesmas leis brasileiras, e nós temos que criar as condições de atraí-lo para todo o espectro de atividades da economia brasileira. Agora, Pércio, essa é uma agenda bastante ousada em se tratando aí, levando em consideração o plano político que temos, um Congresso extremamente fragmentado. Tudo indica que nas próximas eleições continuará muito fragmentado, com muitas dificuldades para o futuro presidente. O senhor fala muitas vezes de legitimidade, que as urnas vão trazer mais legitimidade ao presidente eleito, mas também ele não vai ter não vai ser aclamado, tudo indica, pelas pesquisas. Vai ser uma diferença muito pequena, os opositores, os brancos, certamente vão somar mais votos do que o próprio eleito. Como acreditar que agora é possível tocar uma agenda dessas com esse cenário tão complicado do ponto de vista político? Tem um elemento da realidade, que é o fato que, infelizmente, a nossa renovação política, na minha opinião, vai ser menor do que se imagina. Segundo, nenhum presidente vai ser eleito com um partido que tenha mais de 10% dos votos na Câmara, no Congresso. Então, é uma situação difícil, porque esse quadro de extrema fragmentação partidária vai persistir. Então, a primeira qualidade de um bom presidente é assim, tem que ter experiência e talento de negociação política. Ninguém governa contra o Congresso. As reformas têm que passar pelo Congresso Nacional. O presidente tem que ser capaz de construir um arco de alianças. Eu estou falando de alianças republicanas, não é aliança para interesses escusos, não, mas tem que construir alianças. Tem que estabelecer bases programáticas de um governo, tem que conseguir adesão a essas ideias do Congresso. Então, presidente que não tem experiência política de negociação é caminho para o desastre, porque não vai conseguir aprovar nada nesse Congresso e no futuro Congresso. Primeira observação. Segundo, não vamos subestimar a legitimidade que o voto direto dá. Lembra que o Collor bloqueou a poupança nacional e aquilo passou, né? Que é inconcebível se contar hoje em dia. Como é que alguém bloqueia a poupança nacional e até o Supremo valida o bloqueio? Pois validou. Aquela força do Executivo era muito maior do que hoje em dia, não? Não, eu até entendo de um lado, mas o exemplo é tão chocante que nos lembra que existe uma enorme legitimidade. Então, o que tem que fazer o presidente? Tem que ser um político capaz, experimentado, com experiência de negociação e diálogo político, para montar rapidamente uma coalizão e aprovar as reformas e usar o capital político que tem no máximo grau possível já na partida. Da importância de encaminhar as reformas constitucionais no primeiro dia. Capital político no Brasil, como o presidente estará em minoria durante os 4 anos, ele tende a diminuir ao longo do tempo. O máximo de capital político está na partida. Tem que ser usado para a tarefa mais difícil, que é mudar o que precisa se mudar no plano constitucional. O que seriam essas 4 reformas? Vocês tocariam todas em conjunto? 4 reformas e tem sempre a ideia já antiga de desconstitucionalização, né? No fundo, é tirar da Constituição, transformando em leis complementares, tudo que envolva gastos e tributos. Por que eu digo isso? Não é para alterar os princípios fundamentais, o direito à educação gratuita, o direito à saúde gratuita. Os direitos fundamentais têm que ser preservados. Mas a rigidez orçamentária causada pela Constituição é que não é admissível. O Brasil tem nesses 30 anos, mais de 3 emendas constitucionais por ano. Quase todas elas muda imposto ou muda gasto. Porque a economia é dinâmica, ainda mais no mundo que a gente vive, que a velocidade com que as coisas mudam, tem que ter uma gestão de política econômica que tenha responsividade, que seja capaz de adaptar ao momento. O Congresso Nacional é até eleito. O Congresso Nacional que vai decidir o orçamento, mas tem que ter a flexibilidade para evitar enfrentar uma rigidez constitucional a cada passo que se dá. Antes da gente entrar na questão política, de fato, a gente já está falando bastante de política, mas o senhor tocou numa questão importante, que é essa questão do conflito orçamentário. O teto de gastos colocou, de alguma forma, explicitou essas questões, né? Mostrou que receitas e despesas precisam estar caminhando de alguma forma equilibrados, como a própria lei de responsabilidade já colocava de alguma forma no passado. E ainda coloca, pelo menos deveria colocar, né?
De alguma forma, essa questão do teto de gastos explicitou os conflitos orçamentários entre os grupos mais diversos da sociedade que tentam, de alguma forma, ter uma fatia maior do bolo, digamos assim. O senhor percebe alguma fragilidade do ponto de vista do teto de gastos quando observamos comportamentos como, por exemplo, o primeiro comportamento do presidente Michel Temer, que é elevar o funcionalismo, que é, por exemplo, fazer uma concessão a caminhoneiros numa situação dessa, que é os grupos com maior poder de pressão abocanharem os recursos do orçamento de alguma forma e esses cortes se darem em setores mais importantes, que têm alguma relevância também, só que por não terem um nível de organização maior, não conseguirem... Marcos, a questão de fundo é uma só. Como a Previdência cresce autonomamente do jeito que está, ela vai esmagar todos os demais gastos. Tão simples, essa é a questão de fundo. Né? Tem que ser enfrentada, por isso que a questão da Previdência é absolutamente crítica. Os vários grupos corporativos fazem pressão o tempo todo, e não é só no Brasil, não. Agora, você como presidente, tem a obrigação de arbitrar os conflitos pensando sempre no interesse público. Daí a importância de você fixar metas. Entende? Tem que ter meta fiscal e tem que dizer, olha, é um momento difícil, tem que ser enfrentado. Mas a maneira certa de enfrentar é criando as condições para enfrentá-la. Tem que ser firme do ponto de vista fiscal e atrair investimentos por outro lado, que quando o país cresce é tudo mais fácil. Por isso que eu volto ao ponto aqui, que para enfrentar os nossos dilemas é fundamental ter firmeza fiscal, ter clareza do rumo, que é o rumo de sair, deixar de ser Estado empresário para cuidar do que de fato interessa para a população e criar as condições de atração de investimento privado. O que eu coloco de alguma forma, a gente ouve muito falar em termos de eleição sobre combate a privilégios, esse tipo de discurso é muito comum. Mas na hora que você chega numa gestão, é complicado combater esses privilégios. Eles existem porque existe uma pressão política muito forte em função disso. Não tem a menor dúvida. Mas todo político que já teve cargos na administração direta, o Alckmin é um exemplo, já lidou com isso. São Paulo foi o estado mais afetado durante a crise, essa crise de 2008. São Paulo continua pagando todas as contas em dia. Tem carro da polícia na rua, o policial não deixou de receber, porque ele foi cortando despesas o tempo todo. Não é fácil, mas se houver determinação política e clareza, dá para fazer. O Alckmin já fez em São Paulo. Então, não é uma tarefa impossível. Eu acho que não será necessário, por exemplo, nesse momento, discutir alguma flexibilização do teto de gastos. É possível se aprovar a Previdência de uma forma imediata? Eu preferiria teria sido muito melhor se o Temer tivesse usado o capital político que ele tinha na partida para aprovar a Previdência. Ele errou quando aprovou o teto de gastos. Dito isso, flexibilizar o teto de gastos não é necessário. É necessário enfrentar o problema da Previdência. E ter clareza que é o seguinte, tem que cortar gastos sim. Gasto em setor público, para usar a expressão inglesa aqui, é mato alto. Não precisa contratar consultoria. É só olhar. Qualquer jeito com experiência na iniciativa privada vê o desperdício de recursos no setor público. Tem que obviamente, reonerar alguns setores, sem dúvida, mas o grande esforço a ser feito é sempre na parte de gastos. Agora entrando um pouquinho na questão política, ontem foi divulgada uma pesquisa Ibope aqui no estado de São Paulo pela Rede Bandeirantes para a corrida presidencial. Né? Jair Bolsonaro, no cenário, na ausência do ex-presidente Lula, que muito provavelmente não vai conseguir se candidatar por conta da lei da ficha limpa. Então, Jair Bolsonaro lidera a corrida presidencial com entre 19% e 20%. Geraldo Alckmin vem na sequência com algo entre 13% e 15% das intenções de voto. 15% no cenário sem o ex-presidente Lula. Alckmin já tem uma gestão de muito tempo aqui em São Paulo, de longa data aqui em São Paulo. O que explica o fato de largar atrás de Bolsonaro nessa situação, na sua avaliação? Primeira coisa, Bolsonaro é engodo. Olha, estamos aqui na XP, né? Quer dizer, o Infomoney fica aqui na sede da XP em São Paulo. Então, é um lugar de investimento. O que o investidor faz quando vai investir? A primeira coisa que ele faz é perguntar pelo track record do administrador. Eu estou investindo num fundo que tem uma boa história, eu estou investindo num fundo que performou bem durante os momentos de crise. Vamos olhar o track record do Bolsonaro. Bolsonaro votou contra o Plano Real. Bolsonaro votou contra a quebra do monopólio das telecomunicações. Bolsonaro votou contra a quebra do monopólio estatal do petróleo. Bolsonaro votou contra a reforma administrativa que impunha teto de gastos
que põe limite nos gastos para o servidor. Bolsonaro votou a favor de regime especial de aposentadoria para deputados e senadores. E há menos de um mês atrás, ele e o filho dele, a família Bolsonaro, votaram contra o cadastro positivo. Há menos de um mês atrás, junto com o PSOL e o PT. Ele é estatizante, sempre se declarou estatizante, o track record é de estatizante, sempre foi estatizante. As pessoas se enganam. As pessoas acham que o Bolsonaro estava andando na estrada de Damasco, teve uma iluminação divina e se tornou liberal porque conversou com Paulo Guedes. Lê do engano. Bolsonaro é um engodo. Ele é tão estatizante quanto a esquerda. Que as pessoas não olhem o track record dele. Então, eu estou dizendo isso com ênfase, porque tem a esquerda é o que é. A esquerda você sabe o que é. Não tem engano na esquerda. A esquerda não está querendo enganar ninguém. Quando a esquerda diz, sou contra a privatização da Eletrobras, quando a esquerda diz, vou impor um teto para pagamento de dívida, quando a esquerda diz, olha, vou pegar de volta todos os postos de petróleo que foram vendidos pela iniciativa privada, a esquerda está dizendo a que veio. Quem engana é o Bolsonaro. Essa plataforma liberal do Bolsonaro engana. Tem gente que diz, é verdade, mas olha, chegando lá o Paulo Guedes vai dominar o Bolsonaro, né? É o mesmo engano. Assim, todo mundo achava que o Levi, pelo Levi, iria fazer uma boa política econômica apesar da Dilma. O que aconteceu? O Levi foi embora. Todo mundo achava que o Gary Cohn, como é o Gary Cohn, falava, tudo bem, ele vai domar o Trump, vai ser uma boa política. O que aconteceu? O Gary Cohn foi embora. Quem tem a caneta, manda. É o princípio básico da política brasileira. Entende? Então, o Bolsonaro é um engodo, é um equívoco. Entende? Paulo Guedes, olha, é meu amigo, adoro Paulo Guedes, mas é um economista conceitual. Ele nunca teve cargo no setor público. Ele é um pregador do liberalismo. Nota 10 para ele. Mas ele criou uma narrativa que cai bem com os eleitores do Bolsonaro, que é o seguinte, olha, é tudo social-democracia, por isso que o Brasil não der certo, PSDB e PT é tudo igual, é tudo social-democracia. Na hora que os liberais, ou seja, na hora que eu Paulo Guedes, fui ministro da Fazenda, os liberais chegar no poder, que vai ser tudo diferente. Narrativa errada. Você acha que o Armínio Fraga não é liberal? Você acha que o Gustavo Franco não é liberal? Você acha que o Willan não é liberal? Você acha que o Pedro Malan não é liberal? Você acha que o Marcos Lisboa não é liberal? Só para dar exemplos, entre outros. Você acha que o Edmar Baixa não é liberal? Que o André Lara Rezende não é liberal? Que eu não sou liberal? Aliás, eu sou liberal por inteiro. Eu não sou liberal pela metade, porque eu sou liberal na economia e nos costumes. Né? Então, não é verdade. Essa narrativa que os liberais nunca chegaram lá, que é tudo social-democrata no sentido de expandir o Estado e tal, está errada. O caminho do Brasil é um caminho difícil. O Brasil pós-governo militar começou com a Constituição de 88, feita um ano antes da queda do Muro de Berlim, que com muita coisa lá que, na verdade, pôs o Brasil no caminho errado. O caminho do Brasil é um caminho de uma construção lenta, de uma maturidade institucional, de uma consciência pública, do que precisa ser feito, de uma noção exata do que é o interesse público. É um processo lento. Nosso caminho não é o caminho do Chicago Boys, no Chile, mando militar, impondo à força as reformas e matando todos os dissidentes em campos de futebol, como fez Pinochet. Não é esse o caminho. Nosso caminho é um caminho democrático. É um caminho com idas e vindas, é um caminho difícil, é um caminho com sobressaltos, sem dúvida. Mas, se você olhar, o Brasil foi avançando. Ele teve um enorme retrocesso nos anos PT, mas o que se conseguiu nos anos FHC foi extraordinário. A inflação é 2.500% ao ano, foi para um dígito. Se montou, foram quando as privatizações tomaram impulso, se quebraram os monopólios do petróleo e das telecomunicações. Foi quando, na verdade, se criou essa institucionalidade básica do tripé macroeconômico, quando se aprovou a lei de responsabilidade fiscal. Previdência, infelizmente, Fernando Henrique não conseguiu aprovar, né? Aliás, o Bolsonaro votou contra também, na Previdência, a aprovação da Previdência. Então, o Brasil teve um período de retrocesso nas privatizações e, particularmente, durante o governo Dilma, na ideia dos subsídios, as isenções tributárias, tarifárias para os amigos do rei. Tem enormes desafios a serem feitos à frente. Esse é um processo lento de construção de um país mais democrático e mais justo.
Ô, Pércio, essa pesquisa não preocupa de alguma forma a campanha do PSDB no sentido de ser o estado do governador? Aí a gente até conversou, entrevistou o Paulo Guedes há um tempo atrás, na semana passada, ele disse, até usou essas palavras, né, Alckmin seria irrelevante, enfim. Há um receio de ter uma irrelevância para o eleitorado, ter dificuldade de conquistar um eleitorado durante essa corrida até outubro? Olha, ele falou que o Alckmin é relevante, eu diria que o Bolsonaro é Marie Le Pen brasileira, entende? Dá a impressão que vai chegar lá e não chega. Está muito longe ainda da eleição. Se você olhar o que as pesquisas de opinião pública diriam sobre quem vai chegar lá 6 meses antes das eleições, o grau de acerto é muito baixo. Olha o passado. Entende? Porque os movimentos de opinião pública mudam. O Brasil hoje discute pouco as eleições e discute pouco até a Copa. Surpreendentemente, vai começar daqui a 16 dias. Uhum. Essa eleição vai ser diferente. É uma eleição curta, pós-Copa, 35 dias de campanha, vai ter uma dinâmica muito diferente das anteriores. Né? Tem muita coisa para acontecer até lá. Alckmin costuma dizer que o tempo de TV, as estruturas vão contar bastante, os palanques regionais, enfim, vão fazer uma diferença também durante essa campanha. O senhor concorda? O senhor vê também dessa forma aqui? Olha, eu vejo também dessa forma. O que existe hoje, essa campanha, na verdade, é uma mistura de duas coisas. É uma meia maratona, onde você tem que estar no pelotão, né? E depois uma corrida tem um tiro de 100 metros. O tiro de 100 metros são os 35 dias. Né? Uhum. Então, na verdade, ela exige estratégias diferentes. E o que vai acontecer nos 35 dias, onde todos os candidatos estão abertamente em campanha, vai ser muito relevante. O cenário hoje está muito em aberto. Compensa para qualquer partido até lançar um candidato. Na pior das hipóteses, ele ganha algum recall, né, para a próxima eleição. Quando chegar em julho, final de julho, tem que definir. Aí você vai ter as chapas inteiras, com candidato e vice de cada chapa, e aí que vai começar o jogo de verdade. O MDB lançou nesse momento como pré-candidato Henrique Meirelles, mas existe a possibilidade dele não se lançar até o fim, não ser candidato até o fim. O PSDB vai tentar esse esforço de se aliar ao MDB, conquistar uma estrutura um pouco mais adequada para essa eleição, ter um tempo de TV um pouco maior, mas também ter o ônus de o apoio de um governo bastante impopular. Isso está na conta? Olha, se o Alckmin quisesse ter tido essa conversa, já teria tido, com certeza. Então, eu não sei exatamente... Não vai esperar até as convenções lá na frente para ter essa conversa? Não se tem, não está. A ideia de se aliar ao governo Temer está fora de cogitação. Ao MDB? Está fora. O MDB tem candidato próprio. O que o MDB vai decidir, o MDB vai decidir. O Alckmin já definiu o caminho ao não fazer aliança e o MDB já definiu o caminho dele ao lançar um candidato próprio. É tudo que pode dizer no momento. O senhor não vê a possibilidade de uma convergência? Não vejo essa possibilidade, não. Outro ponto aí, acho que dessa relação toda é a avaliação do governo Temer. Eu acho que é um ponto importante, que o PSDB de alguma forma também participou dessa coalizão para impeachment da presidente Dilma Rousseff, enfim. Como que o senhor avalia os pontos econômicos? O senhor falou um pouco da questão do teto de gastos, que foi uma iniciativa tomada de maneira precoce, deveria ter adotado a reforma da Previdência antes, como você colocou. Como que o senhor avalia, de modo geral, a gestão Temer no plano econômico? Olha, 2 aspectos aqui. A posição do Alckmin foi sempre de apoiar as reformas, mas que o PSDB não deveria ter tido nenhum cargo no governo Temer, porque é um governo do MDB. Quem foi eleito foi uma plataforma conjunta PT e o antigo PMDB. Essa é a chapa que foi eleita. O argumento é que nós temos que apoiar as reformas, sempre votar de forma responsável pelas reformas, mas não participar do governo. Infelizmente, não foi a posição que o PSDB teve algumas pessoas no governo indicadas pelo PSDB. Esse governo teve uma agenda muito positiva, boa, propositiva, Fazenda e Banco Central, mas houve áreas que não aconteceu nada. Se você olhar portos e logística, não aconteceu absolutamente nada, continua exatamente como está. Algumas áreas tiveram outros avanços, por exemplo, na educação, a mudança da grade para permitir ensino médio foi um avanço. Na parte de energia elétrica houve avanços importantes, na parte regulatória, mas portos e logística não aconteceu nada. Por que portos e logística é crítico? Porque o Brasil precisa fazer abertura.
Nossa meta é aumentar 50% o volume de exportações e importações em 4 anos. É uma meta muito agressiva. O volume das importações em particular e das exportações é agressivo dos dois lados. É óbvio que vai demandar um esforço diplomático nosso, no sentido de abrir novos mercados, fazer acordo de livre comércio, porque a Colômbia acabou de entrar na OCDE, o Brasil não, né? Então, claramente, ter uma gestão econômica responsável compensa, porque a Colômbia conseguiu entrar e nós não, porque nós estamos nessa situação. Mas ter o esforço diplomático para ter acordo de livre comércio é fundamental. Baixar unilateralmente tarifas também é fundamental. Essa questão do comércio é... Mas deixa eu só terminar um minuto aqui. Agora, se não mudar a logística e portos, não adianta, você não vai conseguir escoar a produção. Então, hoje é fundamental, de novo em logística e portos, um enorme esforço de modernização do marco regulatório, privatização e atração de capital privado. Caso contrário, a meta de conseguir abertura comercial não se materializa. No nosso plano de longo prazo, tem mais 1% a ser buscado de ganho, de crescimento, via abertura comercial. Essa questão dos acordos comerciais, a gente percebe que a Europa tem uma resistência aos produtos agrícolas brasileiros, já historicamente. O Brasil deve tentar esse acordo comercial, mesmo com essa resistência europeia, a abrir nesse setor de agricultura? Precisa ter clareza, a Europa tem alguma resistência, mas o grande problema é que ela quer abrir o setor automobilístico. E o Brasil é que tem resistência. O Brasil é que está refém. Com todos os programas automobilísticos, de proteção, etc., na verdade, são programas que protegem a indústria brasileira de automóveis, que aliás é toda estrangeira, as impede de integrar nas cadeias internacionais de valor e prejudica a população, porque os carros brasileiros são muito mais caros que deveriam ser. Na prática, o problema, eu acho, está menos na comunidade europeia na resistência à agricultura e mais na posição brasileira de tentar defender a indústria automobilística. Nós somos a favor da abertura. A abertura tem que abrir espaço, porque nós somos competitivos, tem que abrir espaço para a agricultura lá fora. Claramente, tem um enorme espaço. O Brasil é um exemplo para o mundo em biodiversidade, em agricultura responsável, uma agricultura que integra tecnologia. Porque essa distinção de agricultura, primário, secundário, terciário, é tudo coisas velhas. A agricultura hoje é uma agricultura de precisão. Ela integra a tecnologia, ela é feita com equipamento, ela tem interação com a indústria. Agora, por outro lado, nós temos que abrir a nossa economia sim. Tem que abrir a indústria automobilística, abrir a indústria financeira, tem que deixar livremente competir, os bancos estrangeiros competirem no Brasil. Essa agenda de abertura tem que ser feita. A gente culpa muito, os outros têm barreiras. O problema é o seguinte, boa parte dos casos, o problema está dentro de casa, não está nos outros. E esse é o exemplo deles. Pércio, já agradecendo a sua presença aqui, eu vou entrar nas últimas duas questões. Uma, o governador Geraldo Alckmin tocou na ideia de dobrar a renda do brasileiro durante a possível gestão, caso eleito. Em quanto tempo isso aconteceria e qual seria o plano para conduzir isso? São essas 4 reformas que já, por si, conseguiriam chegar a esse ponto? Estamos falando aqui, de novo, Infomoney, sede da XP. Qualquer investidor tem uma máquina de calcular, dobrar a renda, fala, bem, se crescer 4,5% ao ano, vai demorar 16 anos. Então, você está falando de um programa de muito longo prazo. Mas por que, de onde vem essa ideia? Você tem que fazer uma engenharia reversa. Se eu quiser ter um crescimento sustentado de 4,5%, 5% ao ano, como é que faz? Obviamente, tem um lado do mundo externo, tem momentos do mundo externo mais favoráveis, menos favoráveis, mas como é que nós vamos aumentar a produtividade brasileira? Para conseguir chegar lá, como é que vai atrair capital? Quando você olha, vamos olhar os elementos básicos. Demografia. Demografia basicamente é dada. O Brasil precisa abrir para a imigração. Todos os países do mundo têm imigração para gente qualificada, o fast track de imigração. O Brasil precisa ter. Está faltando programador no Brasil? Traz de fora. Olha quanto a gente podia ter trazido de talento de países que falam línguas latinas, Portugal, Espanha, etc., durante a crise de 2008, que não vieram para cá porque o Brasil acabou bem fechado para a imigração. Mas tem um pouco de talento de capital humano, mas tem muito capital físico, capital de fato monetário, tem que trazer investimento estrangeiro e brasileiro, não vem do Estado, e ganhar produtividade. Para ganhar produtividade, precisa fazer abertura, precisa reformar a educação, precisa fazer reforma do Estado. Então, você precisa ter solidez fiscal. A ideia é a engenharia reversa. Se eu quiser ter esta taxa de crescimento, como é que eu faço? Daí você fixa as outras metas. 50 pontos no PISA, dá para fazer 8 anos.
mais 50% de exportações e importações, 4 a 6 anos, dá para fazer. Então, você vai fixando as várias metas intermediárias, digamos assim, para chegar à condição de um país que consegue crescer. É crescendo que gera empregos, é crescendo que se amplia oportunidades. Entende? Então, a ideia de duplicar renda, que parece, bom, uma coisa para 16 anos, o Brasil está tão incerto, a gente não sabe nem o dia de amanhã. É verdade, o Brasil é incerto, mas é muito importante que você pense onde está o gargalo. O gargalo está em produtividade e atrair capital. Como é que faz para aumentar? Pércio, última questão. O PSDB viveu um momento difícil para alguns economistas que são históricos no partido. Muitos deixaram o partido por alguma desilusão, alguma percepção de que os escândalos de corrupção recente envolvendo alguns quadros do partido foram negativos, o comportamento do partido com relação a algumas posições de reformas que são bandeiras históricas do partido. O partido se afastou em algum momento durante esse último governo, essa última gestão. O que o fez ficar no partido, tendo em vista essa decisão de outros colegas, amigos seus de muito tempo? Olha, deixa claro, os problemas do PSDB são públicos. Eu não sou filiado ao PSDB, nunca fui. Mas você está numa campanha... Não, eu nunca fui. Eu não sou político, não quero fazer política partidária, não quero me envolver em política partidária. Uma outra vez que eu me envolvi em política partidária, acabei até me arrependendo. Então, não é do meu feitio e jamais será. Porque eu acho que o Brasil está numa situação extraordinariamente difícil, precisa de um presidente que seja um presidente honesto, que tenha capacidade de negociação política, tem experiência de gestão fiscal, tem experiência crítica. E tem ideias claras. Eu acho que o Geraldo Alckmin preenche esses requisitos. Eu me dou bem com ele, gosto dele. Estou um pouco na posição até do Armínio Fraga, que falou o seguinte, olha, eu não votaria, eu apoio o Geraldo Alckmin, não é nem pelo PSDB, é pelo Alckmin. Eu acho que o PSDB tem ótimos candidatos em outros lugares também. Tem um deputado extraordinário, que é o Betinho Gomes. Você tem o Ferraço. Se você olhar todas as reformas importantes, todas é relatoria do PSDB. Quem fez a reforma da TLP foi o Betinho Gomes como relatoria. Quem fez a reforma trabalhista no Brasil foi o Ferraço do PSDB. Quem fez essa reforma recente para terminar com o apagão da caneta, né, e possibilitar o setor público de ir para frente, foi a Anastasia, que aliás está na frente de todas as eleições de Minas. Então o PSDB tem quadros, tem história, e eu acho de longe a melhor alternativa para o país. Não é porque eu seja, como eu falei, filiado ao PSDB. Eu gosto do Alckmin, acho que tem excelentes quadros, o PSDB tem excelentes quadros, tem bons candidatos. E o momento do país é muito delicado. Você colocar lá uma pessoa de esquerda vai ser um desastre, colocar um aventureiro sem experiência é capaz de ser um desastre maior ainda. O senhor falou do Armínio Fraga, e ele teve uma desilusão muito grande envolvendo a Aécio Neves, até por conta dessas denúncias. Geraldo Alckmin responde a alguns inquéritos ainda, é investigado, enfim. O senhor não teme viver situação semelhante à de Armínio Fraga, ficar desiludido com o Geraldo Alckmin no futuro? Não temo. Eu estou tranquilo em relação a isso. Eu entendo a posição do Armínio, eu próprio estive com ele, nós dois pressionamos juntos, junto com tantos outros, né? Junto com o Gustavo Franco, o Helena Landau, vários outros, para mudar o PSDB, embora ninguém fosse, na verdade, tivesse poder político para tanto. Mas eu não tenho essa preocupação com o Geraldo Alckmin, não. E, aliás, eu vou dizer mais, ele tem uma posição que eu gosto, que é defender o fim do foro privilegiado. Entende? Foro privilegiado, terminar o foro privilegiado é algo fundamental para o Brasil ir para frente e poder a Lava Jato cumprir seu papel histórico. Pércio, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Acho que os esclarecimentos foram muito bons aí para o nosso leitor entender. Eu que lhe agradeço a oportunidade, agradeço a todos os que estão me enxergando aqui e espero que façam um bom voto na eleição de 2018. Obrigado, Pércio. Muito obrigado a vocês. A você que nos acompanhou, entrevistamos Pércio Arida. Espero que tenha gostado, tenha esclarecido de alguma forma o plano de governo do PSDB para a presidência da República na candidatura de Geraldo Alckmin. Muito obrigado pela audiência e esperamos contar com a sua participação no próximo programa.